Paz do Senhor para os crentes. Senhor, amém. Glória a Deus. Paz do Senhor para os pentecostais. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que nós somos assim, tem pentecostal, tem neopentecostal, tem tradicional, tem integral, tem comunitário. Amém? A sua Bíblia em Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Amém? Amém. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me foi dada, digo, a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também todos nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Vamos agora para o versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém. Queridos, eu já tenho meditado muito sobre a vida comunitária da igreja. Acho que desde o começo desse ano eu tenho pensado nisso, né? E as ministrações que vêm acontecendo ao longo desse ano têm falado isso, né? A própria ação multiplicadora do domingo, a gente tratou a respeito dos nossos relacionamentos. E, enfim, porque eu tenho lido muito sobre a igreja de Atos, né? Eu gosto muito do livro de Atos e de tempo em tempo eu faço uma leitura de Atos e eu vejo que o que aquela igreja tinha de tão especial assim, que eu acho que talvez é algo que ainda falta pra gente, era o estilo de vida comunitário que eles tinham, né? Lucas, quando escreveu, ele fez questão de enfatizar que eles tinham tudo em comum. E isso denota que eles viviam em comunidade. E quando a igreja, querida, ela não entende isso, a vida em comunidade, o compartilhar, o que a gente normalmente fala aqui no Ninho das Águias, o compartilhar a vida, o estar junto, o estar perto, né, que até uma ministrou pra gente faz um tempão já. Quando a gente não entende essa verdade, a gente se torna um mal na sociedade. A igreja tem se tornado um mal para a sociedade. Quando? Quando a igreja não exerce o papel influenciador dela, que é ser luz e ser sal, ela se torna um mal. Por quê? Porque ela peca por omissão. A gente peca por ação ou por omissão. Né? Quando a Bíblia diz que quando a gente sabe o que é o bem e a gente não faz o que é o bem, é Tiago que eu acho que fala, né? Isso. Quando a gente sabe o que é o bem e a gente deixa de praticar aquilo que é o bem, a gente peca. Então a igreja, quando ela ela abre mão do seu papel influenciador na sociedade, que é ser sal e luz, ela se torna um mal na sociedade. Aí a gente vê as coisas acontecerem na sociedade, na política, em todas as áreas da sociedade. Por quê? Porque isso é reflexo de coisas que acontecem dentro da igreja.
Isso é reflexo do que acontece dentro dos lares. Né? Como vocês já cansaram de ouvir, a corrupção não começa lá no alto escalão da política, dos deputados, dos senadores, né? Seja de quem for. Não, começa dentro das casas. E isso vai tomando proporções e isso se torna vai se alastrando por toda a sociedade, se torna um mal. Por quê? Porque a igreja deixa de exercer o seu papel, o influenciador na sociedade. A igreja ela tem vivido dias, querido, onde o mundo da igreja é do tamanho do umbigo dela, porque ela só tem, quando eu falo igreja, eu falo não o ninho das águias, eu falo a igreja global, amém, querido? O mundo da igreja tem se tornado do tamanho do umbigo dela, por quê? Porque é o único lugar que ela consegue olhar. Ó, eu estou lendo um livro do Mário Sérgio Cortella, todo mundo conhece? Sim. Eu estou lendo um livro dele que chama assim, se você quiser, é interessante você ler. Político para não ser idiota. É o nome do livro dele. Muito, muito legal o livro dele que eu estou lendo. E ele disse no livro dele, querido, ouça com muita maturidade que eu não vou xingar ninguém, tá, queridos? É o que está escrito no livro lá e depois você procura por aí que você vai ver essa definição. Ele disse que na antiga Grécia existia um grupo de pessoas que eles denominavam idiotês. Né? Você conhece uma palavra semelhante com isso, né? Idiotês. E os idiotês eram pessoas que elas deixavam o seu papel social de lado para viver a sua própria vida. Porque id, o prefixo id significa próprio. Algo que é próprio. Identidade, idiosincrasia, tudo é o prefixo id. Então, idiotês eram pessoas que abriam mão do seu papel social, o seu papel de influenciar, o seu papel de compartilhar a vida na sociedade para viver o seu próprio mundo. E eles tinham um exemplo de idiotês naquela época que, por exemplo, uma pessoa que não gostava de ir ao teatro era considerado uma idiotês. Um idiotês, ou uma idiotês. Por quê? Porque eles usavam o teatro naquela... E havia outras expressões que eram... outras manifestações que a pessoa não participava, que também eram idiotês. Mas uma delas era o teatro, porque o teatro era uma forma deles transmitir novos hábitos e novos comportamentos para a sociedade. Então as pessoas elas iam ao teatro não só para ver uma peça, para chorar, para se alegrar, para se emocionar. Não, elas iam ao teatro com o intuito de quê? De elas aprenderem novos hábitos e novos comportamentos. Para quê? Para que quando elas saíssem dali, elas tivessem um novo estilo de vida. Então a pessoa que não gostava de ir ao teatro, ela era considerada um idiotês. Por quê? Porque essas pessoas, elas não afetavam a polis. A polis era o conjunto social, que daí surge a palavra político. Né? E o Mário Sérgio, ele fala que ao longo dos anos a gente conseguiu, porque política, querido, a gente confunde política com partido. Não tem nada a ver política com partido. A gente faz política todo dia, na nossa casa, né? Todo lugar é política. Por quê? Política é quando você deixa o seu mundo para você compartilhar com os que estão à sua volta. Isso é política. Então aí surge a palavra política. Aí o Mário Sérgio diz que a gente conseguiu ao longo dos tempos inverter isso. Porque a gente hoje diz que idiota é quem participa da política. Por quê? Porque na nossa cabeça a política tem a ver com partido. PMDB, PSDB, PT, tem os PRB, Rede de Sustentabilidade e essas coisas. Quando não tem nada a ver. Política é o quê? É quando eu deixo de olhar para mim e eu passo a olhar um todo com o intuito do quê? De eu influenciar o todo. E a igreja, ela tem olhado tão só para ela. Né? Idiotês. Eu não quis dizer isso. A igreja ela tem deixado de olhar o contexto do todo e tem olhado para ela. Igreja, querida, é vida em comunidade. Ó, presta atenção, ouça com muita maturidade o que eu vou dizer. Jesus não morreu para mim e nem para você. Dentro desse contexto que eu estou falando. Jesus morreu por nós. Jesus morreu por todos. Não foi por mim. Por isso que na oração de Jesus, o Pai é nosso. O pão é nosso.
é perdoa as nossas dívidas. É livra-nos. Não é livra a mim. Não é não me deixe cair em tentação. Não, é um contexto de comunidade, é um contexto de corpo. Né? O apóstolo Paulo ele usa aqui nesse exemplo que nós vemos, eu acho muito interessante, que é o versículo que a gente gosta muito de falar sobre mudança de mentalidade. Né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí, né, como a gente já aprendeu, que nos escritos originais não existem versículos. Aí o apóstolo Paulo continua esse texto e ele vai falar que nós somos membros uns dos outros. Por quê? Porque nós fazemos parte de um corpo. Então ele está falando o quê? Que quando essa mentalidade de viver fragmentado, de viver aquém do corpo, aquém da vida comunitária, isso é uma afronta à mentalidade de Cristo. Isso é o contrário à mentalidade de Cristo. O quê? O viver fora do contexto comunitário. O viver fora do contexto de corpo é contrário à mente de Cristo. Por isso que ele fala, nós não podemos nos conformar com este século. Nós não podemos nos conformar com essa forma de pensar e com essa forma de agir. O quê? Quer viver de forma isolada. Quer viver cada um o seu próprio caminho. E a igreja tem vivido assim. Tem gente, né? Aquela coisa que eu gosto de falar, né? Tem gente, para não dizer que é a gente, que nós gostamos de viver a nossa vidinha. Né? Provérbios 18, versículo 1. Alguém abre a Bíblia aí e lê para mim. Se alguém tiver a Bíblia e a mensagem, pode ler, que eu gosto da versão da mensagem. Provérbios capítulo 18, versículo 1. O egoísta que só olha para o seu próprio umbigo é uma afronta à vida em comunidade. Lê de novo. O egoísta que só olha para o próprio umbigo é uma afronta à vida em comunidade. Meu Deus. Aquele que olha só para o seu umbigo, o egoísta. Né? Egoísta é uma leitura que você faz de si mesmo, querido. Ego, eu. Ismo é sufixo que denota... Para si mesmo. Hã? Para si mesmo. Para si mesmo, o cara que olha só para ele, cara. O egoísta... Lê de novo, Sérgio. O egoísta que só olha para o próprio umbigo é uma afronta à vida em comunidade. É uma afronta à vida em comunidade. O cara, ele decide viver só para ele. É uma afronta à vida em comunidade. Por quê? Porque ele acha que sozinho ele vai conseguir. Beleza? Quando a gente entende o conceito, quando a gente não conceito, quando a gente entende a verdade da vida em comunidade, a conotação das coisas muda. Quando a gente entende a oração de Jesus dentro dessa perspectiva de que o Pai é nosso, de que o pão é nosso, de que perdoa as nossas, de que não nos deixe cair, as coisas mudam. Quer ver como as coisas mudam? Nós temos dinheiro? Hã? Nós temos dinheiro. Eu sozinho não tenho. Mas nós temos dinheiro. Amém. Junto ao que eu tenho, junto com o que o Pedro tem, com o que a Cris tem, com o que o Glauco tem, com o que o Terco. Nós temos dinheiro. Nós temos falta de dinheiro? Nós temos falta de dinheiro. Por mais que você ganhe bem, se juntar a minha falta, a falta da Cris, a falta do Glauco, a falta do Pedro, a falta da Roberta, nós temos saúde? Nós temos saúde. Ah, mas eu estou doente. Não, mas se juntar a saúde que eu tenho, se juntar a saúde que o Pedro tem, se juntar a saúde que o Thiago tem, nós temos saúde. Quando a gente entende essa verdade, as coisas mudam, cara. Esse era o entendimento que a igreja primitiva tinha. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando eles enxergavam a necessidade de um, eles vendiam o que eles tinham e eles repartiam por igual entre todos. Eles depositavam aos pés dos apóstolos e falavam assim, olha, a gente está identificando que há pessoas que não têm, e a gente que tem vai compartilhar aquilo que a gente tem. Por isso, querido, que a gente dá os 10% para o Senhor, mas a gente tem que ter cuidado com o dinheiro. O que você está fazendo com o nosso dinheiro? Porque é nosso, não é seu. É nosso. Sabe, aí a conotação muda, cara. Quando a gente entende a oração de Jesus, quando Jesus fala assim, ó, e não nos deixe cair em tentação.
a gente não sei, né? Mas eu sempre li esse versículo até o Pai é nosso, o pão é nosso, beleza, está escrito. Mas quando eu chegava nessa parte, parecia que eu lia assim, ó. E não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Porque dá a conotação que eu que preciso ser livre da tentação e eu preciso ser livre do mal. Mas a gente precisa entender uma verdade, que quando um irmão nosso cede à tentação, no corpo inteiro cede à tentação. Porque nós somos membros uns dos outros. Fazemos parte do mesmo corpo. Por isso que Jesus falou, não nos deixe. Porque o Pai é nosso. O pão é nosso. Perdoa as nossas. Sabe, a igreja ela vive esse mundo, cara, de olhar para si, de olhar só para si. As pessoas elas correm atrás do seu próprio interesse, do seu próprio conforto. Eu dei um dado na ação multiplicadora retrasada, que eu li na CEPAL, eu não lembro agora os números exatos, não sei se alguém anotou lá. A igreja evangélica brasileira arrecada por ano aproximadamente 4 bilhões de reais. Por ano, fonte da CEPAL lá, servindo pastores e líderes. 4 bilhões de reais a igreja brasileira arrecada, a igreja evangélica, por ano. Cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro. As empresas multinacionais que estão instaladas aqui no Brasil, elas não conseguem arrecadar nem metade disso por ano. Aí lá, né, os caras pegaram esse montante lá, os aproximadamente 4 bilhões, e dividiram pela quantidade de crentes, frequentadores, assíduos das igrejas evangélicas, e eles fizeram uma estimativa o quanto cada cristão, o quanto cada crente investia em missões por ano. Em missões, seja cultural, transcultural, urbana, seja o que você... Queridos, eu fiquei alarmado, não sei se você vai ficar. Cada cristão investe, em média, R$1,23 por ano em missões. Uma igreja que arrecada 4 bilhões por ano, como que cada cristão pode contribuir com missões com R$1,23 por ano? R$1,23, que a gente não compra olha, ia falar um drops, nem usa mais drops. Não compra um desse aqui, ó. Eu não sei quanto é que tá um desse, mas R$1,23 você não compra um desse aqui, ó. Por ano. Aí eu pergunto, a pergunta que não quer calar, para onde está indo os 4 bilhões que é arrecadado nos púlpitos, nos gasofilácios, nos pés dos apóstolos, dos pai apóstolos dessa nação? Aonde que está indo, cara? 2 está com a Edir Macedo. Ah, não sei, cara. Cara, os caras estão investindo pro seu próprio bem-estar. E quando eu falo seu próprio bem-estar, não estou falando que ninguém está roubando ninguém, mas as pessoas estão preocupadas em dar um lugar ambiente para segurar as pessoas, enquanto o propósito daquilo que vem é a gente repartir. Aí eu pergunto, que evangelho que nós estamos pregando? Que evangelho estamos vivendo? Não é nem pregando, que evangelho a gente está vivendo, cara. Porque a gente lê a Bíblia e a gente vê exemplos, cara, da igreja primitiva. A gente vê os ensinamentos do apóstolo Paulo, que nós somos menos uns dos outros. Ele fala, pratiquem, né? A gente leu aqui, ó. Pratiquem a hospitalidade. Como que foi mesmo? Romanos 12, né? 12 e 9. Não seja fingido. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente, uns aos outros. O apóstolo Paulo ele gosta dessa expressão, né? Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Ele usa isso várias vezes nas epístolas. Com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Compartilhar as necessidades. Por quê? Porque se um irmão tem necessidade, nós temos necessidade. Não é um irmão, não é um tem necessidade, não. Nós temos necessidade.
Por quê? Porque nós temos dinheiro. Porque nós temos recurso. Porque nós temos potencial. Porque é nós. Porque é nós. Aí quando a gente sai dessa verdade do nós, eu começo a olhar pra mim, aí cara, aí ferrou. Porque daí eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Não. Mas nós podemos. Amém. Nós somos. Amém. Nós conseguimos. Sabe por quê? Porque a gente olha num contexto de comunidade, num contexto global, num contexto de corpo, num contexto de um contribuindo na vida do outro. Você lembra lá o texto dos 4 leprosos que vieram dar a boa notícia? Primeiro de Reis, eles vieram anunciar. Foi a chuva, Davi, que eles vieram anunciar? Os 4 leprosos lá? Não, entraram na cidade e o inimigo tinha sido morto. Isso, eles vieram dar as boas notícias. Eram 4 leprosos, cara. Eu me lembro que o Guilherme Lócio pregou aqui, ó, numa conferência profética, não sei que ano que foi. E ele falou assim, que ele fica na pregação, ele falou, eu imagino os 4 leprosos. Um não tinha braço e se juntou com aquele que tinha braço, mas o que tinha braço não tinha uma perna, se juntou com o outro que tinha as 2 pernas, e o que tinha as 2 pernas não tinha um olho, que se juntou com o outro que tinha os 2 olhos. Por quê? Porque um foi completando o outro. Para quê? Para anunciar a boa notícia. Por quê? Porque aquilo que falta em mim está no Glauco. Aquilo que falta no Glauco está no Tiago. Aquilo que falta no Tiago, o Terto tem. Aquilo que o Terto não tem, a Tati tem. Compartilhar as necessidades uns com os outros. Praticar a hospitalidade. Sabe que nós precisamos urgentemente voltar a essa verdade. Nós precisamos urgentemente voltar a essa verdade. Sabe por quê? Porque quando eu leio Isaías 58, o problema lá de Isaías 58 é que a igreja daquela época lá tinha se tornado uma comunidade de paralelos. Trazendo para os dias de hoje. A igreja hoje se tornou uma comunidade de paralelos. Por quê? Porque ninguém intersecciona o outro. Ninguém intercede em favor do outro. É cada um vivendo o seu próprio caminho. A própria disposição das igrejas demonstra isso. A gente tem esse problema do espaço físico. Mas as igrejas elas ficam enfileiradas, um atrás do outro. Uma igreja de paralelos. Ninguém interfere na vida do outro. Ninguém intersecciona um na vida do outro. Ninguém compartilha nada um com o outro. Uma igreja de paralelos. O Davi entrou numa briga que não era dele, querido. Ele estava cuidando lá da ovelha. E o pai dele falou assim, ó, leva lá a marmita para os seus irmãos lá, que seus irmãos estão com fome. O texto fala, cara, que quando o Davi chegou, ele viu o que estava acontecendo, ele já largou a marmita de lado, ele já largou a marmita, falou assim, ó, entrega essa marmita aí para os meus irmãos. E isso aí que foi o que irritou os irmãos dele, porque os irmãos dele chegou e falou assim, ó, o problema seu é esse, que você não perde essa mania. Que mania que era? De entrar em questão que não era dele. Nós temos que ser intrometidos, querido. No bom sentido da palavra. Não é sair se metendo na vida do outro assim, né? Como quem... Não, nós temos que ser intrometidos. Nós temos que compartilhar aquilo que nós temos com o outro. E não viver uma comunidade de paralelos. Um do lado do... Né? Quem disse que Jesus quer que a gente venha aqui? Jesus está falando assim, o problema... Né? Lá Isaías 58, quem falou que eu quero que vocês venham aqui? Fica cantando umas músicas para mim, falando que gosta de mim, fazendo uma oraçãozinha assim, assado. Não, o problema de vocês é que vocês não cruzam o caminho do outro. Vocês não livram o ímpio do mau caminho. Esse é o problema. Esse é o problema da igreja, ela não cruza o caminho, ela não cruza. Querido, a gente devia de estar nas encruzilhadas. Sabe por que tem frango nas encruzilhadas? Porque a gente não está lá cruzando o caminho. Adriano e Cruz tem a ideia de cruzar. Ah, é verdade, não tinha pensado nisso. Sabe, Jesus cruzava os caminhos. Deus fala que havia outro caminho, mas ele decidiu passar por Samaria.
Falou, vou cruzar por esse. Cara, o que o bom samaritano estava fazendo lá? Era um cruzamento. Ele estava lá. Por quê? Porque nós somos chamados para cruzar o caminho, não para viver uma comunidade de paralelos, querido, um do lado do outro, cada um seguindo o seu caminho. Ó, o Glauco falou um versículo aqui, ó, o ferro com o ferro se afia, né? Você deve ter ouvido lá na ação multiplicadora no domingo, né? O ferro com o ferro se afia, é um cruzando o outro. Não, mas a gente decide viver uma vida paralela. Um interfere na vida do outro. É mesmo, é verdade. Não há corte um na vida do outro. Tiago fala assim, olha, confessai as vossas fraquezas uns aos outros. Hoje em dia, nós vivemos a era virtual. Quantos amigos você tem no Facebook? 5.000. Vou abrir outra página porque a minha está cheia já. Mas quem cruza o seu caminho? Ele não tem. Com quem você compartilha a vida? Não tem. Com quem você come o pão? Não gosto desse negócio. Cara, é vida comunitária. Jesus se assentava à mesa com todos, cara. Com fariseus, com escribas, com crianças, com mulheres, com prostitutas, com cobradores de impostos, com crente, com todo mundo. Por quê? Porque Jesus entendeu a verdade da vida em comunidade. Sabe que nós não podemos nos conformar com esse século, nós temos que renovar a nossa mente. Nós temos, porque o texto diz, para que experimentais, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós queremos, nesse tempo, experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que voltar a praticar a vida em comunidade. Nós temos que viver essa verdade de que nós somos corpo, que nós fazemos parte do mesmo corpo e que nós somos membros uns dos outros. E quando falar que nós somos membros uns dos outros, significa que nós estamos interligados uns aos outros. Que a nossa relação é uma relação de interdependência. Não é uma relação de independência nem de dependência. É uma relação de interdependência. Eu preciso do Glauco, assim como o Glauco precisa de mim. Essa é a ideia, queridos, de vida em comunidade. Sim. Mas a gente está vivendo fragmentos, cara. Nós estamos vivendo uma igreja fragmentada. Por quê? Uma sociedade fragmentada. Por quê? Porque a igreja está vivendo um fragmento. A igreja, nós cantamos lá, somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Tá bom, tá se empolgado já. Mas é só cantoria. É só cantoria, por quê? Porque nós estávamos cantando, um olhando a nuca do outro, né? De vez em quando falava assim, olha para o seu irmão e declara isso na vida dele. Mas nós somos uma comunidade de paralelos. Cantoria. Nós precisamos mudar, querido. Aqui, ó. Nós precisamos mudar. Nós precisamos entender vida em comunidade, assim como Deus entende o que é vida em comunidade. Deus é 3 que vira 1, que 1 é 3. Como que é isso, Adriano? Não sei. Mas Deus é 3, mas esses 3 é 1. Mas esses 1 é 3. Havia cumplicidade, havia concordância, cara. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí quando Deus fez o homem, foi a única coisa que ele falou que não era bom. Ele fez o homem, depois dele olhou, falou assim, era boa, né? Depois ele passou um dia e falou assim, mas não é muito bom não. Por quê? Porque o homem está sozinho. Aí eu perguntei lá domingo na ação multiplicadora, mas o texto não diz que Deus vinha todos os dias na viração conversar com Adão? Mas Deus falou, não é bom que o homem esteja só.
Por quê, querido? Porque se eu não tiver um semelhante para me relacionar, com maturidade, só Deus não basta. Deus que falou, não é bom que o homem esteja só. Esse é o erro de muitas vezes a gente achar que a gente pode se virar na nossa vida espiritual sozinho, sem se relacionar, sem esse contexto de corpo. Por isso que a gente bate na tecla, queridos. É importante o momento da reunião, é importante o momento da comunhão. Não é porque a gente quer a igreja cheia, se a gente quisesse igreja cheia, a gente tinha lugar no salão aí, eu acho que já estava cheio. A questão não é essa, a questão é entender o valor do estar junto, o valor da vida em comunidade, o valor do compartilhar, o valor do um contribuir na vida do outro, o valor dos cruzamentos, do compartilhar, do um interferir na vida do outro. Esse é o valor. Do desenvolvimento das relações, cara. Sabe, a gente precisa abandonar nosso mundinho de olhar para o nosso umbigo e achar que a gente é autossuficiente, que a gente consegue sozinho. O Jesus explicou lá, cara, se alguém pedir para você andar uma milha, você anda duas, porque se alguém pedir para você andar uma milha, você anda a milha dela e depois a pessoa vai andar a milha sua com você. A pessoa fala assim, vamos fazer uma corridinha? Vamos, você vai e corre com ele. Agora fala assim, agora eu fiz a sua corrida, agora você faz a minha. Essa é a ideia de Jesus. Se alguém pedir para você andar uma milha, você anda duas. Por quê? Porque você vai andar a milha dele e depois ele vai andar a sua milha. Essa é a ideia de interdependência, cara. Muitas vezes as pessoas falam, vamos andar uma milha. Eu falo, ih, cara, tô cansado. A mim não vai dar, chama outro. E a gente deixa de contribuir na vida do outro. Não é bom que o homem esteja só, querido. Sabe, a gente não pode ser idiotez. Temos que ser pessoas entendidas. Pessoas que podem contribuir na vida do outro. Temos que abandonar nosso mundinho, nossa bolha, né, como a gente usa. Nós temos que abandonar nossa bolha e nós temos que começar a compartilhar uns com os outros. Porque isso é vida comunitária. E se a gente praticar isso, a gente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para esses dias. Nós não podemos viver relacionamentos líquidos, relacionamentos virtuais. Você pode ter 5.000 amigos lá no Face, não tem problema nenhum isso, querido, mas você tem que ter, né, como o Glauco colocou, tem que ter gente que te afia. Senão você vai trabalhar e ao final do trabalho você vai olhar e vai ver que você não fez nada. Né? Como diz o ditado aí, tem uma frasezinha que o pessoal fala, sozinho eu vou mais rápido. Mas como é que é, Glauco? Você que sabe das frases aí. Sozinho eu vou mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Junto a gente vai mais longe. Por quê? Porque aquilo que vai faltar em mim, você vai estar com você, cara. Aquilo que não tiver com você, vai estar comigo. Sabe? Chega à noite, à manhã, não sei, cara. Medite na oração de Jesus, cara. Medite na oração de Jesus, que ele nos ensinou. Que o Pai é nosso, que o pão é nosso, é perdão. Não é nada meu, cara. No reino de Deus não tem nada meu. Tem uma música no Oficina G3 que fala que quando eu encontro, que no encontro meu com Deus, não existe mais eu. Passa a existir o nós. Sei que você não gosta de rock, mas procura a letra da música lá. Encontro, chama a música da Oficina G3. O escritor da música, ele escreve assim, ó, que nesse encontro não existe mais eu. Porque quando eu encontro com Jesus, o eu some, passa a existir o nós. E aquilo que é nós, a gente divide. A gente compartilha. Essa é a verdade que nós temos que entender nessa noite.
tem que cair nesse entendimento essa noite. Que o Espírito, a minha oração nessa noite é que o Espírito vivifique essa palavra em nós. Amém. Que a gente passe a viver isso na essência, na plenitude. Amém? Amém. Isso aí. Quer falar alguma coisa, Dario? Alguém? Amém? Vamos orar, querido? Antes de orar, Adriana, eu só queria falar algo que Deus ministrou comigo essa semana. E eu vejo que tem a ver com isso, sobre a gente não viver o nosso mundo sozinho e viver em comunidade. Eu estava lendo sobre a reconstrução do muro em Neemias e me chamou muita atenção quando eles chegaram na metade do muro. Eu até compartilhei hoje isso lá no Café de Pastores. Quando chegou na metade do muro, os inimigos ficaram mais furiosos ainda. Porque os caras vão construir. Então, os inimigos queriam de qualquer maneira parar com aquela construção. Mas juntos, eles alcançaram o alvo e construíram. E venceram os inimigos. Então, juntos nós podemos alcançar. É que a frase que foi colocada. Sozinho eu posso até ir mais rápido, mas juntos a gente vai chegar mais longe. Então nós precisamos nos unir em Cristo, naquilo que Cristo está propondo para nós, como famílias, como tribo, como filhos de Deus, para a gente junto alcançar o que o Senhor quer para as nossas vidas. E eu queria lançar isso para a gente, não sei até onde o nosso muro está construído, né? Se já chegamos na metade, se estamos para cima da metade, até onde chegou o nosso muro. Mas nós precisamos ir buscar em Deus quais as estratégias para nós concluirmos em Deus tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E tem que ser junto, porque eu sozinha não vou conseguir, a Thelma sozinha não vai conseguir, a Adriana sozinha não vai conseguir, Dário sozinho, Vinícius sozinho, não vamos conseguir. Tem que ser junto. Foi simples, mas muito forte essa colocação que a Adriana colocou, de que, pergunta assim, vocês têm dinheiro? Qual foi a primeira coisa que veio na sua cabeça? Não. Primeira coisa, eu falar que não tinha, alguém falou, temo. Porque aí vem isso, porque a gente tem isso do nosso mundo. Tem dinheiro, a primeira coisa que você pensa em você, não tem. Não é verdade? A primeira coisa que você pensa é no seu mundo, na sua esferinha interna. Mas Deus está querendo abrir os nossos olhos para enxergar a esfera que nós vivemos como corpo. E nós temos tudo o que precisamos no corpo. E é com isso que a gente fala assim, todos os recursos estão em Cristo. Sim, porque Cristo deixou o corpo. Todos os recursos estão no corpo. Tudo. Precisa de amigos, precisa de saúde, precisa de dinheiro. Tudo está no corpo. Mas a gente precisa aprender a entrar nessa esfera de ação para usufruir isso que o Senhor está nos ensinando. E essa palavra não pode ser uma palavra lançada, a gente escutar falar, é muito linda, muito bonita. Como diz o Gabriel do Vídeo, tudo muito lindo. Tudo lindo? Não, mas não é lindo, mas para viver. Não é lindo para ouvir e ficar falando. A gente tem que ir lindo para encarnar e viver isso que Deus está propondo para nós. Não é verdade? Nós precisamos aprender com isso. E tem que começar das pequenas coisas, porque a gente já fica imaginando as coisas grandes, mas a gente tem que começar do pequenininho. Entendeu? Assim, um exemplo simples entre nós. O Glauco antes vivia de sono. Eu andava sempre com bala. E eu sempre, quando via ele dormindo, eu falava, filho, toma bala. Não quero, não, você quer, você pode falar. Porque aí ele despertava chupando doce. Hoje ele tem essa tática. Ele tem bala. E quando tem alguém aí meio cochilando, vai lá e dá uma balinha. Isso é corpo, é coisa pequenininha, não é pequenininho? Dá uma balinha pra alguém? É bem pequeno. Mas a gente tem que aprender isso, a gente não tem pra gente. A gente tem pra gente. Da balinha até o carro. A gente tem pra gente. A gente não tem pra gente e eu. É pra gente e corpo. Amém? E vida em comunidade, que eles não querem dizer que a gente tem que ser todo mundo igual. Né? Deus olhou pro homem e falou assim, ó, não é bom que o homem esteja só. E ele fez uma pessoa totalmente diferente. Né? É mesmo. Verdade. Ele olhou e falou assim, ó, não é bom que o homem esteja só, mas quando ele criou a mulher, criou totalmente diferente. É mesmo. Por quê? Porque isso é vida em comunidade, cara. Criou linda, a cabeça totalmente a cabeça totalmente diferente. A estrutura corporal totalmente diferente. É verdade.
as reações, as situações e circunstâncias totalmente diferentes. Deus captou essas duas pessoas e falou assim, ó, eu vou colocar esses dois para viver junto em comunidade, porque esse é o modelo que eu quero estabelecer. São totalmente diferentes. Deus colocou os dois debaixo do mesmo teto. Assim, e é desse jeito que que o caráter deles vai ser tratado, que as fragilidades vão ser tratadas, que eles vão aprender o que é convivência. Porque se o homem e a mulher fossem igual, ia ser muito chato, muito sem graça. Tudo igual, não ia dar certo. Mas ele criou duas pessoas diferentes para a gente aprender, viver em comunidade. Por mais diferente que nós somos, nós temos que estar juntos. Amém. Nós temos que estar unidos. Nós temos que aparar a aresta. Assim como o ferro com o ferro se afia, o amigo com o amigo se ajusta. Amém. Né, o texto lá estou terminando. O texto lá do tabernáculo fala que eles escolhiam a madeira de acácia. A madeira de acácia era uma madeira muito dura, né? De acordo com a história, a madeira de acácia era uma madeira muito dura. E o texto fala, querido, que elas eram encaixadas umas às outras. E eu fico pensando, quando você aparelhar a madeira, né? Aparelhar que fala, né? Quando você aparelha uma madeira, normalmente ainda fica algumas ondinhas, né? Fica aquelas frestinhas, aquelas diferenças. Mas o texto fala que aquelas diferenças, elas eram tiradas, porque aquelas madeiras elas eram cobertas com ouro. Sabe, a diferença minha e a diferença sua, ela é escondida em Cristo. Ele que esconde as nossas diferenças. É nele, cara, é estando nele. Eu sou diferente do Glauco, mas quando eu estou unido ao Glauco, nós estamos unidos a um propósito. Isso faz com que as nossas diferenças elas ficam encobertas. É isso que a gente está entendendo. Até ela escreveu lá na ação multiplicadora. Ninguém se relaciona só com iguais. É isso mesmo, né, Théo? Está escrito lá em uma das partes lá. Ninguém se relaciona só com iguais. Não, cara, a gente não pode se relacionar só com iguais. Não, a gente tem que se relacionar com todos. Com todos. Por quê? Nós temos vida em comunidade. E quando nós temos vida em comunidade, nós somos, nós podemos, nós estamos, nós avançamos, nós entendemos. Às vezes a gente fala assim, eu não entendo isso. Não, nós entendemos. Nós entendemos. Os caras pregam aí, eu não entendo. Não, nós entendemos. Por quê? Porque há alguém aqui no corpo que entende. Então você entende, cara. Por quê? Porque você tem acesso ao corpo. E quando nós temos acesso ao corpo, nós temos acesso ao entendimento dos céus. Por quê? Porque nós temos entendimento. Mas como a Cris falou, quando você olha na perspectiva do eu não tenho. Mas quando eu olho na perspectiva do nós temos. Amém? Pai, obrigado porque o Senhor é bom. Amém, Senhor. Obrigado, Deus, porque Teu amor nos alcançou, Pai. Verdade, Deus, obrigado. O Senhor nos achou, Deus. O Senhor nos achou. Senhor, nos encontrou. E, Deus, nós queremos viver a verdade do Senhor, Pai. Nós temos aprendido nessa casa que a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, Deus. E nós queremos nos relacionar com essa verdade. Amém. Essa verdade, Deus, que o Senhor nos transmitiu nessa noite, Pai, da vida em comunidade, do entendimento do que é o corpo de Cristo, do entendimento do que é ser membros uns dos outros, Pai. Nós queremos viver essa verdade, Senhor. Livra-nos, Pai, do espírito egoísta, Senhor. É verdade, Deus. Do espírito, Deus, que é contrário à vida em comunidade, Senhor. Do espírito que é contrário, Deus, o corpo do Senhor, Pai. Livra-nos, Pai, desse espírito contrário, Deus, a mente que o Senhor projetou que nós vivêssemos, Pai. A vida que o Senhor projetou que nós vivêssemos, Pai. Nós queremos viver, Pai, aquilo, Deus, que foi determinado, Deus. Aquilo que está no Teu coração, aquilo que está na Tua mente, Pai. E isso queremos viver. Amém. Ajuda-nos, Espírito Santo. Sim, Senhor. Sozinho eu não posso. É verdade, Deus. Sozinho eu não consigo. Senhor. Com a força do Senhor, Deus. Em Amém. nós, Pai. Amém. Nós conseguimos. Sim, Senhor. Verdade, Deus. Livra-nos, Pai, de todo isolamento, Senhor. Livra-nos, Pai, de todo isolamento, Senhor. Como nós aprendemos, Pai, há
há uns dias atrás, Pai, o Pedro, Deus, num momento difícil, ele decidiu ficar sozinho, Pai, isso foi um perigo para o Pedro, Senhor. Livra-nos, Pai, do isolamento. Sim, sim. Livra-nos, Pai, do isolamento. Deus, dá-nos a percepção, ó Pai, de buscar, Deus, aqueles que estão isolados, Pai, aqueles que estão, Deus, aquém do corpo, Deus, aqueles que estão aquém da comunhão, Deus. Dá-nos a percepção, discernimento, ó Deus, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar, Deus, e trazer essas pessoas para perto, Senhor. Amém, amém, é verdade. Porque ninguém vai se perder. É mesmo. Porque ninguém vai se perder. Amém, assim será. Ninguém vai se perder. Amém, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Senhor, oramos para que o homem corporativo, a verdade do homem corporativo se revele a nós. Amém. Amém. Tua palavra declara que de los dois povos fez um só homem. Senhor, a essa verdade se lhe chama o homem corporativo no corpo de Cristo. Senhor, nos leva a acessar essa dimensão, Senhor. Não só com a mente, Senhor, mas com o Espírito. Amém. Senhor, também nos revela toda a iniquidade que nós carregamos com relação a esta verdade. A palavra iniquidade significa torcido. Temos ideias distorcidas, Senhor, É verdade. de lo que seja a vida em comunidade, Senhor. Verdade. Senhor, nos revela a iniquidade que carregamos, Sim, Deus. a qual não coopera para o entendimento e a prática desta verdade, Senhor. Senhor, nós declaramos que há em nós há uma torção, há algo que está torcido, Senhor, com relação a esta verdade do homem corporativo, da vida em comunidade, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Espírito Santo, se revela a nós. Sim, Espírito Santo. Senhor, nós abandonamos as nossas armas, nossos conceitos, Amém. nossos achômetros. Senhor, a Tua palavra declara, Senhor, que com a vara que nós medimos, seremos medidos. Senhor, mas nós abandonamos a nossa vara de medir, Senhor. Senhor, queremos ter relacionamentos saudáveis, Senhor. Senhor, não queremos ter relacionamentos homoafetivos, tão só com pessoas que são iguais a nós, Senhor. Queremos nos relacionar com o diferente, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a ser tolerantes, Senhor. A entender que a diferença do irmão, Senhor, não me diminui, ao contrário, me enriquece, Senhor. Porque acrescenta algo que eu não vejo, algo que eu não sei, algo que eu não entendo, Senhor. Nos revela, Senhor, aquilo que é empecilho para viver esta verdade, Senhor. Nos revela a Tua verdade, Senhor. E não a verdade que nós achamos que é. Verdade, Deus. É mesmo. Porque é aquele que se isola, Senhor, se ensoberbece contra a verdadeira sabedoria, Senhor. Senhor, muitas vezes somos sábios aos nossos próprios olhos. E nós queremos, Senhor, entender. E não um entendimento intelectual, Senhor. Nós queremos entender, nós queremos introjectar em nós para nós manifestar na vida que nós manifestamos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Senhor, em um homem natural nós não vamos conseguir. É verdade. Mas, Senhor, nós nos revestimos do homem espiritual, Senhor. E nesse nós vamos conseguir, Senhor. Amém. Senhor, fora da cruz nós não poderemos ser um, Senhor. Se nós não passarmos por a cruz, Senhor, porque só na cruz nós somos um, Senhor. Em outro lugar nós não somos um, Senhor. Então nós decidimos a cruzar. A cruz fala de cruzar. O céu se cruzou com a terra e nos alcançou. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Deus, por teu amor. Porque o Senhor nos ama, nos fala desta maneira. Amém. Verdade. Obrigado. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus.